Olá amigos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, Leandro aqui para mais um panorama do Bitcoin. Hoje eu vou falar um pouco da nossa visão da Power Inc. a respeito do deslocamento de preço do Bitcoin e quais são as maiores probabilidades. Se você tem interesse nesse conteúdo, acompanhe. Olá a todos que estão chegando agora e ainda não me conhecem, meu nome é Leandro Sander, eu faço parte da Power Inc. E nesse vídeo eu vou tentar trazer para você um pouco da minha visão, a minha perspectiva de deslocamento de preço do Bitcoin, a fim de tentar contribuir com a sua leitura dos gráficos, né? Então, a gente já acompanha o gráfico do Bitcoin há algum tempo, normalmente a gente tem toda quarta-feira o Bom Dia Cripto e a gente vê que ele não sai do lugar. Será que alguma coisa pode acontecer a partir de agora? Será que essa semana vai ser diferente? A gente vai ter um gatilho de rompimento maior? Eu vou trazer um pouco da minha visão frente a esse deslocamento e eu espero conseguir te ajudar com isso, beleza? Então vamos lá. Primeiro ponto, tá? Quando a gente olha o gráfico semanal, a gente está trabalhando no mesmo lugar das últimas semanas. A gente vem tentando fazer rompimentos que falham tanto de máximas como de mínimas, e isso é uma característica muito clássica de uma lateralidade estreita. E o que significa isso? Normalmente momentos em que a contração da volatilidade está muito intensa. Então o mercado ele não fica direcional, ele fica lateral, ele constrói um range. A partir daí, normalmente ele falha o rompimento de topo e falha o rompimento de fundo. E é nesse ponto que a gente vai conversar agora, tá? Vocês podem observar que no meu gráfico tem várias linhas descritas como falhas, tá? Principalmente essa linha de tendência de baixa que conduziu os preços. A gente tentou observar alguma antecipação de rompimento, mas todas elas falharam. Então, tu pode ver que depois dessas grandes movimentações de grande alta e grande queda, o preço ele ficou aqui basicamente, se a gente conseguisse construir uma leitura rápida, num retângulo. A gente não saiu desse quadrado, a gente ficou negociando alto e baixo dentro desse retângulo. E a partir desse movimento que a gente teve na falha do rompimento desses fundos, tá? Inclusive para quem olhou gráficos como a própria Binance, ó, a gente teve o ativo perdendo todos os fundos. A gente viu todos esses fundos aqui, ó, sendo perdidos. Então observa como a gente teve uma grande captura de liquidez por parte de grandes players. Então a gente viu muita gente que tinha o stop abaixo de regiões importantes de suporte sendo violinados. Isso causa uma sensação ruim para o mercado. Por quê? Porque tinha muita gente que tinha posicionado o stop e aí no momento que são estopados, os participantes decidem muitas vezes esperar uma nova oportunidade. E essa oportunidade às vezes acaba sendo mais alta. Então a gente viu que no momento em que muitos compradores estoparam, teve alguns participantes que compraram, absorveram essa liquidez. Isso é interessante por quê? Porque no momento que o mercado está subindo, quem acreditava na alta vai ter que pagar mais alto. E quando compradores consecutivamente pagam mais altos, os preços sobem. No momento que a gente tem mais demanda do que oferta, ou mais interesse de compra, a gente, por consequência, acaba observando o deslocamento positivo dos preços, ou seja, os preços começam a subir. Nesse exato momento, a gente observa uma barra que veio, testou a abertura da barra do dia anterior, que foi o domingo, a partir das 21 horas, a barra de ontem fechou. A gente teve um mercado hoje um tanto quanto volátil, a gente veio negociar próximo da abertura e a gente está se encaminhando, faltam apenas 4 horas para o fechamento da barra de hoje, a gente está se encaminhando para fechar uma barra acima da média móvel de 21 períodos, o que seria muito positivo. Por quê? Porque nesse exato momento a gente está observando um primeiro movimento tentando construir uma alta, uma breve correção e talvez isso aqui seja o quê? Apenas um zigue-zague, uma movimentação de gatilho, um zigue-zague de pré-rompimento, um famoso truque de entrada talvez. Quando a gente cai em tempos gráficos, entra aí num gráfico de 12 horas, fica um pouco mais evidente, né, que a barra aqui dos 12 horas ainda não foi absorvida. Então a gente vê sim compradores comprando mais baixo. Isso é bem positivo e talvez nos proporcione um movimento bem interessante de maneira a observar os gráficos com os preços otimistas, ou seja, subindo. Outra coisa que é bem interessante a gente acompanhar é as bandas de Bollinger. A gente vê as bandas muito apertadas e provavelmente no momento que elas expandir toda essa volatilidade, elas vão ter um movimento otimista ou pessimista. Mas não importa para qual lado vai ser, ele tende a ser direcional. Por quê? Porque elas já estão com a volatilidade muito comprimidas. Então, o que fica interessante é,
O que é interessante a partir do momento que tu tem essa informação? Independente do lado que vai ser, tu pode buscar uma operação direcional. Então, tu não vai ficar tão preocupado para que lado vai romper, e sim para estar posicionado a favor desse rompimento. Tá? Nesse caso aqui, as bandas estão bem estreitas. Particularmente, eu vejo que um rompimento desse topinho aqui, desses topos aqui, tanto desse topo aqui que aconteceu no dia 18 de outubro, que está por volta dos 19.700, como o topo ali da faixa dos 19.950, podem ser um gatilho para escalada de compras, ou seja, para os preços ficarem mais otimistas. Quando a gente olha algum contexto mais macro de mercado, eu trago para vocês aqui um ponto importante. Observa só, o S&P 500 hoje está com uma barra bem positiva. A gente vem estressando uma zona importante, que era uma zona de mínimas, a gente conversou sobre essa captura de liquidez num programa que eu tenho toda quarta-feira, que se chama Bom Dia Cripto, e a partir daí a gente acreditava que o preço poderia voltar a testar essa faixa dos 13.800. Caso a gente veja uma defesa vendedora, a gente ainda pode ter um movimento que venha testar uma região mais baixa. Mas a gente deixou bem claro que, por mais que os preços estejam ainda com uma zona importante, que tem espaço para corrigir, o S&P já corrigiu de maneira média, ou seja, a gente vê uma correção média do S&P em torno de 20%. Em momentos corretivos, o mercado americano não fica fazendo correções muito amplas. Essa correção de 20% já é muito significativa frente aos ativos do S&P. São as 500 maiores empresas aí dentro desse índice. Então, assim, faz muito sentido você não ficar sendo um ursinho nervoso, querendo montar posições short agora. Nesse auge do pessimismo, talvez vai ser um momento em que a maior parte das pessoas vai estar buscando operar na ponta vendedora e talvez o melhor momento já passou. Então eu acho que vale uma cautela. Caso a gente consiga romper essa faixa dos 3.820, eu acho que a gente tem espaço para subir 3.950, talvez até 4.100. E o S&P subindo, pessoal, ele constrói sim uma oportunidade para os mercados de risco subir com ele. Tá? E você pode observar que em toda esta correção, então observa comigo, ó, se você pegar aqui uma marcação, tá? Se você pegar essa marcação aqui, ó, observa esse dia, 17 de agosto de 2022, até o dia 13 de outubro de 2022, a gente teve um movimento bem amplo de correção no S&P. A gente teve uma correção aqui de mais ou menos, tá, 17%. Tá? Mais ou menos 17%. Se a gente voltar lá para o Bitcoin, então guarda essa data, 17 de agosto e 13 de outubro. Tá? A gente vier lá para o Bitcoin, a gente pegar os 17 de agosto, tá? Então aqui, e o 13 de outubro, que está aqui, observa que a gente teve uma queda também significativa aqui no Bitcoin. Então a gente pode esperar que se o S&P tiver um movimento de alta, a gente também vai ter uma alta. Uma vez que o Bitcoin ele tem uma volatilidade maior de deslocamento de preços, se o S&P subir talvez 5, 10%, a gente pode ver o Bitcoin subindo mais do que isso. Tá? Então fica interessante a gente pensar dessa forma. Outro ponto que eu quero trazer que eu acho que é bem relevante, no meio desse período, a partir ali de 21 de setembro, se a gente voltar para o S&P 500, a gente estava também trabalhando no range, né? Dentro de uma região importante. Eu só voltar aqui, ó. Aqui. Então, a partir desse momento, a gente entrou em uma região de mais lateralidade. Então, tu observa que o S&P e o Bitcoin, eles trabalham de maneira muito próxima, tá? Então, vale uma atenção especial para caso o S&P tiver um rompimento para cima, que é o que a maior parte das pessoas não espera, porque nesse momento muitos estão pessimistas, é o auge basicamente de um pessimismo, a gente talvez tenha grandes momentos de força compradora, né? De violência na ponta compradora. Como a gente não sabe para que lado o mercado vai proporcionar esse rompimento e a abertura, essa expansão das bandas de Bollinger, trazendo assim muita volatilidade, a gente não pode tentar ficar antecipando. É mais saudável você aguardar um pouco e tentar se posicionar a favor do movimento, seja ele na compra, seja ele na queda. Tá? Então, seja a favor de uma alta, seja a favor de uma baixa. Então, esse é um ponto importante, na minha opinião. Eu acho que a gente ainda tem espaço para subir. O meu alvo principal aqui para o Bitcoin é a zona desse gap aqui, faixa dos $21.500. E eu te sugiro, então, seguir aqui o nosso canal, considerar se inscrever, deixar o sininho ativado para que tu receba notificações de próximas atualizações que a gente vai te trazer a respeito da nossa visão sobre o Bitcoin.
Então, já fica o convite, nessa quarta-feira eu tenho uma live onde eu comento um pouco sobre minha visão, tanto dos mercados como do Bitcoin e também de algumas altcoins que você pode solicitar. Então, fica aí meu convite, desejo bons trades para você, boa semana. Se tu gostou, não te esquece, se inscreva no canal e também deixe seu gostei. Até a próxima. Falou!